Nesta terça, a FAIT estará aplicando a prova regimental bimestral do curso de administração. Por isso, excepcionalmente, não exibiremos Economia Real com André Martins. Seja bem-vindo ao canal. Se você gostou do vídeo, se inscreva agora no nosso canal. Hoje é terça, 5 de abril de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa tarde. Sabesp tem medidas para evitar desperdício de água. Governo do Estado e Sabesp continuam investindo em meios que assegurem o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. O combate ao desperdício de água, a interligação dos sistemas e as obras em andamento deixaram o Estado mais preparados para enfrentar novas estiagens severas. As obras de interligação Billings, Taiaçupeba já foram entregues. Já a interligação Pequeno Rio Grande está concluída e as obras de São Lourenço estão em andamento. Pedido de impeachment não tem fundamento e foi aceito por vingança, diz a AGU. O ministro pediu o arquivamento do processo por falta de fundamentação jurídica e alegou suspeita de desvio de finalidade na aceitação da denúncia que teria ocorrido por um ato de vingança de Eduardo Cunha, o que contraria princípios constitucionais da administração pública. Em defesa da manutenção do mandato da presidência, a Advocacia Geral da União, representada pelo ministro José Eduardo Cardoso, entregou manifestação na qual nega a existência de operações de créditos entre a União e bancos públicos nos repasses de recursos dos programas sociais. Um dos argumentos apresentados pelos autores da denúncia para pedir o impeachment. A defesa também afirmou que não ocorreu atuação direta de Dilma no processo, um dos requisitos constitucionais para a responsabilização e que poderiam ensejar o impedimento. Isso caso alguma irregularidade tivesse sido cometida, de acordo com a AGU. Sobre a edição de decretos como crédito suplementar questionados pela acusação, Cardoso explicou que toda a operação ocorreu dentro da legalidade, fundamentada em pareceres jurídicos e que, ao contrário do que está sendo alegado, não implicou em gastos extras do orçamento, mas em um remanejamento de recursos. Por isso, segundo o advogado-geral da União, o ato não necessitaria de autorização do parlamento e tampouco teria influência sobre o cumprimento da meta fiscal. Senador Waldir Rauff, Temer disse que não quer ser presidente nessa situação. O senador de Rondônia afirmou no plenário do Senado que o vice-presidente disse a ele que não gostaria de assumir o governo na atual conjuntura política e econômica. O senador PMDBista relatou o diálogo na tribuna, afirmando que se tratava de um testemunho sobre o pensamento do vice Michel Temer. Segundo ele, o telefonema aconteceu antes do dia 29, quando o PMDB selou seu desembarque do governo. Rauff fez o relato enquanto defendia a criação de uma proposta de emenda constitucional para fazer eleições presidenciais em outubro daquele ano. Deste ano, aliás, perdão. Segundo ele, as eleições seriam uma alternativa ao impeachment e também à renúncia. O senador sugeriu que a presidente se reunisse com os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal para buscar soluções para a crise e afirmou que Temer participaria de bom gosto dessa conversa. Bovespa fecha em baixa em mais de 3% nesta segunda. O principal índice da Bovespa fechou aos 48.779 pontos. Foi a maior queda diária desde 15 de março, quando a bolsa recuou 3,56%. No mês de abril, a bolsa acumula baixa de 2,5%. Em 2016, o índice tem valorização de 12,5%. Perto do fechamento, as ações preferenciais da Petrobras mostravam queda de mais de 8%. Diante de possível corte nos preços de gasolina e diesel e volatilidade dos preços do petróleo. No exterior, os índices acionários nos Estados Unidos operavam levemente no vermelho e os preços do petróleo tinham volatilidade sem mostrar tendência definida. Crise política e Zika geram preocupação internacional com a Olimpíada.
Com a turbulência política, crise econômica, epidemia de Zika e acusações de corrupção que nos últimos dias chegaram às obras olímpicas, especialistas internacionais apontam um coquetel preocupante de fatores que, segundo eles, já atingem os Jogos do Rio 2016 e seguirão cada vez mais sob os holofotes internacionais nos próximos 4 meses. Enquanto a realização da Olimpíada em si pode não estar em risco, especialistas consultados pela BBC Brasil acreditam que a profusão de notícias negativas vindas do país e os problemas que cercam a reta final rumo aos Jogos já causam fortes impactos. Entre eles estão acusações de corrupção nas obras-linha da 4 do metrô e do Porto Maravilha, menina dos olhos do prefeito do Rio, Eduardo Paes, a incerteza sobre o impeachment de Dilma Rousseff e as graves dificuldades do país. A epidemia do vírus Zika, que já alertou alertas da OMS e alguns países orientam mulheres grávidas que evitem viajar ao Brasil. Tem no Rio de Janeiro um dos estados com o maior índice de casos e de maior preocupação para as autoridades brasileiras. No início de março já eram 5,2 mil casos de gestantes com sintomas de Zika e ao menos 255 casos notificados de bebês com suspeita de microcefalia. Segundo o Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro é um dos 5 estados onde a epidemia é mais preocupante, assim como um alto número de casos de dengue e incidência do mosquito Aedes aegypti. Consultado pela BBC Brasil, o COI disse em nota que a organização acompanha de muito de perto os eventos políticos do Brasil, mas que aposta no sucesso total do mega evento. Mas apesar do tolo comunicado, no início de março, o jornal Estado de São Paulo publicou um relatório do COI em que seu presidente, Thomas Blah, se mostra preocupadíssimo com a crise profunda vivida pelo Brasil, além de altos riscos com fornecimento de energia elétrica e atraso nas obras. Essa notícia tem muito a ver com a enquete dessa semana. Vote no blog Jornal Breve, oficial.blogspot.com.br, que também vai aparecer agora no final do jornal. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá, se Deus quiser. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete dessa semana. Agradecemos desde já a sua participação.